Eu e meu pai somos o tipo de pessoa o seguinte, a gente vai ser muito, muito, muito paciente, sabe? A gente vai ser extremamente zeloso para não prejudicar ninguém, sabe? É o que eu sempre falo, tomar prejuízo, mas não dar prejuízo para os outros, né? Só que nós somos temperamentais. O que é temperamental? É aquela pessoa que ela resolve os problemas dela ali de forma imediata, resolveu, acabou e acabou também. Não somos vingativos, não. É assim, ó. Se eu tiver que estourar aqui, eu vou estourar, vou falar o que eu preciso falar e acabou, acabou. Eu não sou aquela pessoa que fica remoendo, não. Amanhã tá bem. Tá certo. Estou tranquilo. Só que aí, por ser temperamental e ser dessa forma, eu sou difícil de conviver. Por quê? Porque pra mim, você precisa falar uma coisa uma vez só. Não precisa falar duas. Você vai falar pra mim uma coisa uma vez só, eu vou ouvir o que você disse e eu vou praticar aquilo que você falou pra mim. Se você falar pra mim, por exemplo, Benoni, eu não gosto que você retire meu boné. Não gosto dessa brincadeira de tirar meu boné. Eu nunca vou tirar seu boné. Nunca. Você nunca vai me ver tirando seu boné. Você falar pra mim, Benoni, eu não gosto que encosta no meu relógio. Você nunca vai me ver encostando no seu relógio. Porque você falou pra mim uma vez. Você não precisa falar duas. Certo? Pra mim é assim. Uma vez só. Por causa disso, como pra mim você fala a coisa uma vez só e já basta, eu não tenho paciência de falar a mesma coisa 2, 3 vezes com ninguém. Então, tá aí um grande defeito meu dentro de minha casa, por exemplo. Eu quero falar a coisa uma vez só. Se eu precisar de falar a segunda vez, eu tenho que descer as escadas, eu tenho que respirar, porque eu sei o meu potencial. Né, o potencial para o mal, que eu tô querendo dizer. Eu sei meu potencial de falar de forma muito brava que vai assustar todo mundo. Então, eu tenho que respirar, tenho que descer as escadas, respirar, e aí talvez consigo voltar e falar de novo, ou talvez eu preciso esperar 2 horas, 3 horas, ou outro dia para falar de novo. É muito difícil conviver com pessoas assim. Coitado da Paula. Muito difícil conviver. Porque, não é? Porque, olha... Paula, eu já te falei isso uma vez. Aí ela vira e fala assim... Ai, não... Já, aí você fala assim, você tem certeza? Aí ela já fala assim... Não é? Aí eu já agora... Isso. Já Então, até sei de onde é o problema dela. É muito difícil conviver comigo. Muito. E vocês veem isso na Honda, gente. Na Honda do consumidor é o seguinte. Eu falo uma coisa, uma vez, eu expliquei, eu vou dar a devida atenção ao fornecedor e tal. Só que aí, quando a pessoa entra para a salinha, liga para o advogado, a pessoa já tinha entendido tudo que eu tinha falado. E ela volta agora, parecendo que ela não entendeu nada que eu falei. É o momento mais desafiador da reportagem para mim. Eu tenho que respirar, eu tenho que pensar, eu tenho que falar, deixa eu falar com o advogado, porque ali para mim é muito complicado. Sabe uma coisa da Honda que eu reparei que você faz isso? Ah, Que você não fazia antes. certo. Você parava pra explicar, mostrava tudo, até a pessoa entender. Você tinha uma paciência Sim. pra explicar, e hoje eu não vejo mais essa paciência. Porque não em tenho você. mais, meu amigo. E algumas pessoas acho que até criticam por isso. Criticam. Que é a hora da filmagem. Criticam. Sabe Antes você, desculpa até... Não, fica à vontade. Antes você... Meu. Todo mundo falava assim, eu não autorizo o meu direito de imagem. Eu explicava Você tudo. explicava tudo. Você falava, Sim. ó, isso aqui é uma empresa. Você tá aqui dentro dessa empresa, representando ela, tal. Eu não tô te filmando, eu tô filmando a empresa. Você explicava tudo. Hoje você não explica mais. Poucas ideias. Hoje você... Poucas ideias. Não fala disso mais. Não é fala isso. disso mais. Mas é sobre Procura seu isso. direito. Procura seu direito. Não, mas eu não tô... Aí você finge que não escutou. Ih, você fala, tudo finge bem. que não escutou. Mas isso aí que você falou... É isso. Isso aí que você falou é real, mas eu entendo que... E o Ben Mendes já contou isso pra gente, né? O Benoni, Não na verdade, explica falou sobre o Ben mais, Mendes. né? Ele falou, cara, eu já falei isso 50 vezes. Exato. Né? E assim, se perguntar uma coisa que nunca foi falada, eu vou explicar, mas Exatamente. 50 vezes. E detalhe, eu já aprendi. A gente tem que crescer, né? A gente tem que aprender. Eu sempre falo o seguinte, o exemplo não é o melhor, mas os biólogos aí, tem lá a cobrinha, né? A jararaca, por exemplo, que é a mais comum aí dos acidentes ofídicos brasileiros. No Brasil. Isso. Ela é uma cobra que tem 2... Opa, tá aí, ó. Essa aqui é a Naja, deve ser, né? Naja. A jararaca, a cobra, enfim, ela nasce toda brava, né? Mordendo todo mundo e tal. Na medida que ela vai envelhecendo, ela não é que ela vai... Ela não perde... Não é que a peçonha dela perdeu potência.
Só que ela sabe a hora de gastar e a hora de não gastar. Eu já entendi, não que eu seja agora uma cobra envelhecida. Tô pensando nisso. Benoni Jararaca. Velha. Não que seja isso, mas eu já entendi que se uma pessoa chega pra você e fala assim, eu não autorizo que me filme, você pode falar com ela 10 horas. Não vai mudar a decisão que ela já tomou. Ela não vai entender também. Não vai, só vai gerar desgaste. Você vai ficar lá falando, ela também vai ficar falando, vai gerar desgaste, vai gerar estresse e pronto. Você vai ter que dar um Código de Defesa do Consumidor comentado pra ela, porque aí você vai, olha aqui, lê isso aqui. Vai estudar depois. Que aí você vai entender. Exato. Que aí, né, tá comentado. Cara, teve uma reportagem, ela nem foi ao ar ainda, ela foi gravada acho que semana passada. Aconteceu uma situação que eu não sei, nem sei como que a minha equipe... se bem que o pessoal já me conhece, ele sabe. Mas o fornecedor tava lá, ele explicou, e eu tenho uma característica, vocês que me assistem, vocês sabem. Eu não interrompo as pessoas. Ela tá falando, deixa ela falar. Então eu fico lá, sim, ok. Então ele falou. Tudo lá, porque não queria fazer a devolução de um valor de sinal pago ao consumidor. Falou tudo que ele achava. Aí, quando ele terminou, aí eu vim mostrando a lei de que ele estava errado ali. E aí eu terminei a explicação, que foi uma explicação clara, com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expliquei tudo para ele. Aí eu falei assim, então, o senhor pretende fazer a devolução? Aí ele falou assim, não vou fazer porque se eu fizer aqui, eu vou ficar desmoralizado na frente dos meus funcionários. Aí eu falei, Aí eu falei, desmoralizado. Ele achou que, cumprindo a lei, ele ia ficar desmoralizado. Aí eu falei assim, não, de forma nenhuma, pelo contrário. Aí ele começou de novo a argumentar para justificar que ele não iria fazer. Aí sim, eu interrompi e falei, tudo bem então, tu não vai fazer? Não, tá bom. Tudo bem, muito obrigado, tá encerrado, a gente vai pra justiça e resolve a justiça. E saí. E até ele ficou surpreso. Ele olhou assim, eu falei, tá bom, muito obrigado, tem algo mais que eu queria dizer? Não, fui seguir. Eu não rendi, não fiquei lá. Por quê? Ele não já falou pra mim que ele não vai fazer a devolução? Ele já falou que não vai. Aí é o ponto que, assim, a gente tem que falar isso com muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas, elas têm a tendência de comparar, né, trabalhos. Então, por exemplo, a pessoa assiste o seu podcast e compara o seu podcast com o trabalho de outro. Só que são trabalhos diferentes. Aí a pessoa fala assim, por que o bem não chamou a polícia? Aí eu sempre tenho muito cuidado para explicar sobre o que é chamar a polícia. Vamos lá. A partir Deixa eu pegar esse código aqui, só para mostrar um negócio para vocês. O Código de Defesa do Consumidor está aqui. Então, na parte final do código, a partir do artigo 61, vai ter aquela câmera lá do centro, qual que eu prefiro mostrar? Essa aqui, ó. Vai estar escrito aqui, ó, capítulo 2 das infrações penais, certo? Então, a partir do artigo 61, tem crimes tipificados aqui. Aí sim é possível conduzir flagrante, tudo, porque tem crimes tipificados aqui. Informação falsa ou enganosa e todas as outras questões. Antes daqui, são questões civis, não são nem civis, são consumeristas. Né? A outra também é consumerista, mas eu diria assim, não é uma infração penal, é uma infração civil ou administrativa. Não há necessidade de envolver a polícia de fazer um boletim de ocorrência. Há só para fins estatísticos, que é muito importante. Né? Então, quando a PM vem, por exemplo, artigo 35, foi descumprido o artigo 35. Vou chamar a polícia? Eu chamo a polícia, se precisar de chamar, é só para quê? Para fazer uma ocorrência e aquilo vai entrar de estatística, que é muito importante, né? Para saber que naquela região tem violações do Código de Defesa do Consumidor e aí ajudar que esse BO vai no processo e aí tem mais um documento no processo. Tem mais um documento no processo. Mas se não tiver... Um documento importante, né, Ben? Que é um documento de fé pública. É um documento que tem fé pública, um documento importante. Mas vamos lá, Robertinho. Qual é a fé pública nesse caso? A fé pública é de que o militar foi lá, ouviu a empresa, ouviu o fornecedor e ouviu o consumidor. Essa que é a fé pública, que aquele fato aconteceu. A reportagem também, ela não gosta de fé pública, né? Mas ela também é um documento comprobatório tanto quanto o boletim de ocorrência. Né? Para que serve o boletim? O boletim serve muito mais para estatísticas. Por quê? Porque se não tiver o boletim, dá para entrar na justiça, como dizem, do mesmo jeito. Já tem as provas.
né? Logo, é importante a presença da viatura? É, gente. Não tô falando que não é. É importante. Por quê? Porque vai chegar uma força do Estado ali, a sociedade que está assistindo vai pensar, olha, o Estado então é por nós, né? A polícia também é parceira da sociedade, nos ajuda. E segundo, vai gerar uma ocorrência, porque aí essa ocorrência vai entrar no sistema da polícia, e aí o Estado vai conseguir direcionar políticas públicas de combate a violações do Código de Defesa do Consumidor para aquela região. Então é muito importante. Só que até isso eu aprendi. Eu evito ao máximo chamar a polícia para as reportagens. Por quê? Porque eu comecei a ver que estava gerando mais problema do que ajuda. Às vezes chegava um militar que não faz ideia do Código de Defesa do Consumidor, ele já descia da viatura já falando assim, PROCON, esse é caso de PROCON. Gente, se a gente for falar... um atrito com o policial, porque aí você ia querer explicar exatamente pra ele que não é caso de PROCON, que tem que ser cumprida a lei. Que tem que ser cumprida a lei, que o consumidor, se ele quiser, ele pode ir ao PROCON, mas se ele não quiser, ele não tem obrigação de ir ao PROCON, ele pode resolver daquela forma, e que nem todas as cidades têm PROCON, e que PROCON tem distribuição de senha, que não é todo mundo que consegue PROCON. Enfim, aí você tem que combater o espírito autoritário daquele agente público que às vezes acha que ele está sendo desafiado e não vai querer, né? Aí fica muito, muito chato. E aí o pessoal pergunta, então por que você não chamou a polícia nessa reportagem? Porque eu tenho um feeling ali, durante a gravação, disso, de pensar assim, tá? Então igual nesse caso, esse rapaz. Não vou fazer. Eu falei, tá bom, meu amigo, vou embora. Pra que eu vou chamar a polícia ali? Eu já tenho a negativa dele dizendo que não vai fazer a devolução. Já tem documentos mostrando que o consumidor fez o sinal. Já tem a legislação, pronto, justiça, acabou. Não precisa de polícia. Agora, quando que eu chamo a polícia? Quando eu percebo que existe alguma insegurança à equipe, aí eu preciso chamar. Quando eu percebo que existe uma violação do 61 para frente, aí eu preciso chamar, porque é uma infração penal. Crime de ordem tributária, por exemplo. Exatamente. Exato. Aí sim, a gente chama a polícia. Ou quando eu percebo que o fornecedor está chamando. Aí eu preciso chamar também. Véio. Quando ele vai chamar, você tem que chamar também? Não tem obrigação, mas eu chamo também. Por quê? Porque aí, vamos lá, ele está chamando a polícia para mim. Se ele está chamando a polícia para mim, ele está me acusando de estar cometendo algum ilícito penal. Uhum. Geralmente o que eles querem falar é invadindo o estabelecimento dele. Aí eu chamo também para me resguardar. Né? E parece que tem uma parada assim dentro da polícia, tipo assim, quem chama ganha. Não sei se tem essa percepção, assim, sabe? Pela Honda, não. Quem chama tem razão, sabe? Quem chama às vezes tem razão. Honda, pela Honda, não, Robert. Eu já vi medo disso acontecer com a Honda, sabia? Não, mas pela Honda já aconteceu o contrário. A Honda chamar e o militar querer dar razão pra empresa. Sabe? Já vi.